tá abrindo, não sei porquê, então vai ficar só a minha voz aqui. Bom dia, bem-vindos a mais um encontro aqui do nosso Encontro Inter Saúde e Educação. Eu sou a Tainá, uma das estagiárias, e junto com a Letícia e o Roberto, a gente vai falar hoje um pouquinho aqui sobre hipertensão, sobre pressão alta. Bom, eu estou, né? Pode passar. O curso é coordenado pelo professor Joaquim, e estamos nós como estagiários, né, sob supervisão da professora Ana Lúcia, da professora Isabel, e com o apoio do Felipe e do Bruno. Pode passar, por favor. O objetivo da nossa aula hoje vai ser entender o que é hipertensão, então a gente vai falar aqui de um jeito bem simples e objetivo sobre o que é hipertensão, falar também sobre fazer escolhas conscientes sobre nossa alimentação e saúde, que tenham relação com a hipertensão, tanto para poder prevenir, tanto para poder auxiliar no tratamento, e aprender o que é mito e o que é verdade sobre a alimentação de uma pessoa com diagnóstico de pressão alta. Então, assim como na última aula que a gente falou sobre diabetes, que a gente veio falando sobre alguns mitos e verdades, a gente vai fazer hoje da mesma forma e a gente vai conversando, né, e perguntando para vocês se vocês acham que é mito, se é verdade, e aí a gente vai discutindo e qualquer dúvida que for surgindo é só falar. Pode passar, por favor. Então, o que é hipertensão ou pressão alta? Né? Então, a hipertensão é uma doença que afeta principalmente os vasos sanguíneos, mas ela também afeta coração e cérebro, por exemplo. E aí ela acontece quando a medida da pressão ela se mantém frequentemente elevada. É uma doença que tem um componente genético muito forte, então ela pode ser hereditária, mas genética não é destino, né? A gente sempre fala que o ambiente ele pode disparar muito gatilho. Então, o estilo de vida ele conta muito. Então, por exemplo, não é porque os seus pais, seus avós tiveram ou têm hipertensão que você também vai ter. Assim como só porque você tem, os seus filhos também vão vir a ter. Tem muita relação com os seus hábitos de vida, com as suas escolhas alimentares, se você pratica exercício físico ou não. E aí, ao longo dessa aula hoje, a gente vai discutir sobre alguns pontos que podem influenciar na pressão, e como vocês vão ver, a maioria deles tem relação com o estilo de vida e com a adoção de hábitos saudáveis. A gente já vem conversando sobre esses hábitos saudáveis desde o nosso primeiro encontro. Então, essa aula é importante mesmo para quem não tem a pressão alta, né? Porque assim você vai aprender algumas coisas que ajudam a evitar, né? A prevenir, e aí também pode ajudar as outras pessoas a evitarem, né? De entrar no quadro de hipertensão. E caso você já tenha o diagnóstico de hipertensão, também vai ser muito útil. E lembrando que esse diagnóstico ele é feito por médico. Pode passar. Então, como eu disse, a gente vai conduzir essa aula da mesma forma da aula de diabetes, né? Falando sobre alguns mitos e verdades. E aí eu vou ler alguma frase e vocês vão me dizer se acham que é mito, se é verdade. E aí a gente conversa um pouquinho sobre isso. Pode passar. Então, a primeira frase é: o álcool prejudica o controle da pressão arterial. Vocês acham que isso é mito ou que isso é verdade? Verdade. Eu também acho que é verdade. Verdade. Então, pode passar. Realmente, é verdade, né? O consumo de álcool... Todo mundo acertou, que o consumo de álcool, ele realmente prejudica o controle da pressão arterial, né? É óbvio que tem muito uma questão de quantidade, de frequência que se consome esse álcool. Então, o exagero no consumo de álcool, ele é ruim, né? Tanto para quem já tem o diagnóstico da hipertensão, quanto também para a prevenção, porque se você consumir demais, isso também vai também é um fator de risco
o desencadeamento da pressão arterial. Pode passar. Próxima frase é: quem tem pressão alta corre maior risco de infarto e de outras doenças do coração. Vocês acham que isso é mito? É verdade? Verdade. Verdade. Todos concordam, então, que é verdade. Então, pode passar. Assim, Sim, verdade. então, realmente é verdade, né? A pressão alta e o desenvolvimento de doenças do coração tem uma relação muito direta, né? Muita gente que tem pressão alta acaba desenvolvendo também algum problema de coração, caso não cuide. É a mesma coisa da genética, né? Não significa que você tem pressão alta que vai ter também a doença de coração. É uma questão também de hábitos de vida, de melhorar a alimentação, de praticar exercício físico. Então, tudo isso também vai contar muito. Então, quem tem a hipertensão tem que tomar um cuidado maior, porque o risco acaba sendo maior para desenvolver doenças de coração mesmo. Então, pode passar. Terceira pergunta é: pessoas magras não correm risco de ter pressão alta? Mito ou verdade? Mito. Eu também acho que é mito. Mito. Então, vamos ver. Pode passar. Verdade, é mito mesmo, né? Eu acho que na última aula, não lembro quem comentou alguma coisa relacionada a que só quem tem sobrepeso, obesidade, tem diabetes. Aqui é a mesma coisa para hipertensão, né? Não é uma doença específica de quem tem excesso de peso corporal. Uma pessoa magra também pode ter pressão alta, porque como eu vim falando, né, desde o primeiro slide, tem muita relação com o estilo de vida. Então, às vezes a pessoa é magra porque ela tem uma genética que faça ela não engordar tanto, mas é uma pessoa que se alimenta mal, é uma pessoa que é sedentária, não faz exercício físico. Então, essa pessoa ela também pode vir a ter a pressão alta. Então, não é algo específico só de quem tem excesso de peso corporal. Vocês provavelmente conhecem alguém, já escutaram falar de alguém que é magro e que tem a pressão alta. Então, pode passar. Aí a próxima pergunta é se o estresse ele aumenta a pressão arterial. O que vocês acham? Se é mito ou verdade? Verdade também. O estresse, a ansiedade. Pode passar. Então, é verdade. Tanto o estresse quanto a ansiedade, eles liberam componentes do nosso corpo que fazem com que a pressão... O estresse aumenta tudo. Que fazem com que a pressão ela aumente. Então, é por isso que é importante a gente controlar, né, o estresse, a nossa ansiedade, tentar fazer atividades de lazer, passear, fazer atividade física, para a gente fazer com que a nossa pressão, né, não aumente, a gente não fique tão estressado. Pode passar para outra. A hipertensão tem cura. O que vocês acham? Mito. Tem controle. Tem controle, mas tem que ter muita disciplina, senão descontrola. Não é assim, não, só controle. Isso aí, pode passar. Hoje tá todo mundo craque, acertando tudo. Isso aí, a hipertensão ela não tem cura, mas ela tem controle. Então, é os nossos hábitos alimentares, é atividade física, é controlar o estresse. Tudo isso ajuda para que a pressão, né, ela não aumente tanto e a gente consiga viver normalmente a nossa vida. E também é muito importante quem faz uso de medicamento fazer o uso correto, contínuo do medicamento. E aí, associado a uma alimentação de qualidade, as práticas de exercício físico, a gente consegue controlar. Pode passar. Às vezes, eu esquecia o meu remédio, né? Mas vinha logo uma dorzinha no alto da cabeça ou na nuca. Então, eu lembrava logo, né?
Então, aí melhorava, né? Isso aí. Então, era a falta do remédio, né? Isso aí. E agora eu tô tomando, porque o médico me cortou, que eu adorava vinho, né? Então, cortou o vinho. Mas disse que eu podia tomar não, ele mesmo passou um vinho na hora do almoço, para poder abrir o apetite. Depois ele cortou e me passou o suco de uva. Mas eu também não estava tomando nenhum dos dois. Agora eu estou tomando o suco de uva. Aí tem sentido uma dorzinha no alto da cabeça. Não sei se é do suco de uva, mas eu acho que não, né? Não sei. Não sei. Tá tomando o remédio direitinho? É importante fazer o uso do Tô medicamento tomando todo direitinho. dia. Aí tô tomando suco de uva, porque a minha filha comprou a garrafa e eu também aí vejo na geladeira e bebo, né? Um pouquinho. Bebo só na hora do almoço, igual o médico falou. Só para abrir apetite. Entendi. A próxima é: vocês acham que só retirar o sal da comida para evitar o aumento da pressão é mito ou uma verdade? Mito. Mito, todo mundo concorda? Mito, Verdade. com certeza. Eu acho que é mito também. Então vamos ver a resposta. Pode passar. É mito, né? A gente aprendeu aqui que um monte de coisas, vários fatores, eles influenciam no aumento da pressão. Tanto que a gente está sentindo, se a gente está estressado, está ansioso, tanto que a gente come. Eu errei agora, eu pensava que era verdade, porque não tirei o sal completo, mas tirei bastante. Uhum. Não, e diminuir o sal também super ajuda super ajuda a não aumentar a pressão. Mas também o que a gente conversou sobre fazer atividade física, fazer uma alimentação, né, de qualidade, rico em legumes, verduras, frutas, é super importante para ajudar a controlar essa pressão. Pode passar. E aí, aqui, a gente trouxe uns alimentos que são ricos, né, em sal. Majoritariamente são alimentos industrializados. Então, a gente tem o frango empanado, o hambúrguer industrializado, o molho shoyu, presunto, salame, que a gente chama de embutidos, são ricos em sal. O macarrão instantâneo, que é o miojo, os caldos, né, industrializados, que a gente sabe quais são, conhece os nomes. Então, eles são ricos em sal. Então, são alimentos que a gente deve evitar, ter cautela no consumo. Eles recebem muito sal para que eles... o tempo de prateleira dele... Regina, o seu áudio está aberto. Nada. Então, gente, desculpe. Nada. Vou... Então, eles são ricos em sal para que eles tenham maior prazo de validade. Então, são alimentos que, principalmente, quem tem hipertensão e quem também não quer ter, né? A gente precisa ter um equilíbrio aí no consumo deles, tá bom? Pode passar. A gente trouxe aqui essa informação que é da Organização Mundial da Roberto. Saúde. Oi. Não, eu só queria acrescentar que, às vezes, não só alimentos salgados, mas, por exemplo, o biscoito doce também tem bastante sódio, para ficar bem atento quanto a isso. Não é só alimento salgado. Principalmente o biscoito recheado, né? É um que tem bastante sódio. Sim. Pode continuar. Alguns alimentos, como a Letícia falou, né? Utilizado sódio, sal para conservar o alimento, ou por algum outro motivo, e aí por conta disso a gente tem que ficar de olho, como a gente já falou aqui algumas vezes, né? Evitar ou diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados, né? Que são os alimentos que são adicionados normalmente o sal e outras substâncias que podem ser prejudiciais à nossa saúde. E a gente trouxe aqui essa orientação da Organização Mundial da Saúde, que fala sobre a quantidade de sal que a gente deve... que é recomendada para a gente consumir por dia, né? E aqui está dizendo que o brasileiro, né, essa informação fala sobre o Brasil,
em média, o brasileiro consome 2 ou 3 vezes mais do que ele deveria consumir por dia. Então, o recomendado é que a gente consuma, assim, no máximo, umas 5 gramas de sal por dia, né? E isso é distribuído não só o sal que a gente adiciona na comida, mas também é contabilizado o sal que a gente encontra em outros alimentos também. A gente, é claro, a gente não vai ficar contando sal, pesando sal todo dia para saber quanto que a gente está consumindo. Então, por isso que é importante a gente, no que a gente for utilizar, a gente utilizar com moderação e evitar esses alimentos que já vêm com muito sal, né, como eu já falei, que são esses alimentos ultraprocessados ou processados mesmo. Pode passar. Aí aqui a gente trouxe um exemplo, né, para a gente ver que o problema não é apenas o sal que a gente adiciona na comida. São exemplos de alimentos que eles sozinhos, eles já quase batem a quantidade de sal que é recomendado para a gente ingerir por dia. Né? Aqui tem esse exemplo do miojo, que ele sozinho, isso aqui é só a massa dele, é só o macarrãozinho. Ele já tem 3 gramas de sal. Né? Cada pacotinho desse aqui do lado é um pacotinho de 1 grama de sal. Né? Então, a gente trouxe assim para a gente poder observar, comparar mesmo. E ele sozinho já tem quase a quantidade de sal que a gente deve ingerir assim, por dia. Né? Esse biscoitinho aqui salgado também. Né? Ele tem 2 gramas de sal, pode passar. Aí aqui tem esse exemplo dessa lasanha que a gente compra pronta, né? Que só ela já tem mais do que o recomendado para a gente consumir por dia. Ela tem 6 gramas de sal só nessa lasanha. Esse biscoitinho, outro biscoitinho embaixo também tem 3 gramas de sal. Então, assim, são exemplos de alimentos assim, que tem uma quantidade muito alta de sal, né, na sua composição. Pode passar. Roberta, a Regina acho que quer fazer uma pergunta. Ela escreveu no chat. Está no chat? Eu não sei. Pode falar, Regina. Então, vocês colocaram aí a medida de sal que a gente tem que consumir por dia, né? Aí eu pensei o seguinte, fiz as contas aqui, então a quantidade de sal seria 360 gramas no mês todo. Aí eu gostaria de saber o seguinte, se eu pudesse medir isso, 360 gramas, para manter um controle da quantidade de sal que eu uso em casa. Porque, olha, eu já estou com sal aqui, eu comprei 1 quilo de sal, dura tanto aqui, mas eu não sei ao certo quanto de sal que eu uso em tudo. Aí eu poderia fazer isso, eu poderia arranjar um recipiente, uma balança também, né? Medir o peso de 360 gramas de sal, que seria menos de meio quilo, e ver quanto que eu uso durante aquele mês. Porque se sobrar, né, desses 360 gramas, é que eu uso bem menos. Que aí eu saberia se eu tenho que diminuir mais ou manter. Fiquei pensando isso. O que vocês acham? Então, válido? Não vejo necessidade de você pesar o sal. Eu acho que vai te dar um trabalho muito grande. Então, eu acredito que é só mesmo você ter esse cuidado na utilização mesmo. Não, você já falou, não utilize em excesso. Então, continuar não utilizando em excesso, até porque não tem como você saber quanto você consome realmente assim, por dia, se você ainda consome outros alimentos que já vêm com sal nele. Então, você vai pesar esse sal, mas você não vai ter como quantificar o sal que vem dos outros alimentos. Então, seria um trabalho que você teria que não tem necessidade. Né? Então, só de você controlar o que você utiliza por dia, você utilizar pouquinho, a gente também vai dar uma dica que algumas pessoas até conhecem, né?
do sal de ervas, que também é uma maneira de você estar utilizando menos sal nas suas refeições. Então, só de você ter essas estratégias, né, você já consegue controlar isso bem, não tem necessidade de ficar quantificando mesmo, pesando, não. Tá bom? Tá bom, obrigada, gente. Nada. E continuando aqui, a gente trouxe esse outro exemplo, que é desse caldo, esse caldo pronto, né, que a gente compra, que vem os quadradinhos, os cubinhos assim. Essa quantidade de sal que a gente colocou aqui são 6 pacotinhos de sal, ou seja, são 6 gramas de sal, é por cubinho desse. Então, normalmente a gente compra uma caixinha, na caixinha vem os 6 cubinhos desse. Então, só numa caixinha dessa já vem uma quantidade absurda de sal, né? Que a gente normalmente utiliza, quando vai utilizar para fazer alguma coisa, temperar alguma coisa, utiliza um cubo inteiro ou então meio cubinho, então já é uma quantidade muito grande de sal em uma única refeição que a gente vai preparar. Então, por isso que a gente não aconselha utilizar esse tipo de tempero pronto, né? Seria mais adequado mesmo utilizar os temperos que são natura, né? Utilizar o sal mesmo, e a gente vai dar a dica do sal de ervas também, que é uma opção excelente também, para a gente substituir esses temperinhos prontos. Tá? Pode passar. Aqui a receita que a gente trouxe do sal de ervas. Aí é interessante que a gente vai ver que esse sal de ervas, ele faz você render bastante o seu tempero. E aí você utiliza aqui, ó, uma colher só de sal, uma colher de sopa de sal, e rende muito mais, porque você adiciona ali alguns outros temperos naturais, né? A gente adicionou aqui, no caso, 5 colheres de alecrim desidratado, 6 colheres de salsinha desidratado também, 6 colheres de sopa de manjericão desidratado e 6 colheres de sopa de orégano desidratado. Você vai render esse tempero e aí com isso você utiliza menos sal quando você vai preparar uma refeição. Aí o modo de preparo é só você bater tudo no liquidificador e reservar em um potinho de vidro seco. Pode passar. Aí a gente trouxe essa receita de um creme de abóbora, que a gente pode utilizar também esse sal de ervas, substituindo, né, o sal normal mesmo. Aí esse creme de abóbora, ele vai levar um azeite de oliva, né? Que são 3 colheres de sopa, a abóbora cozida, que dá em média 2 pedaços médios, né, de 100 gramas, o alho, que são só 2 dentes de alho, pimenta do reino, que é uma colherzinha de café, e o sal de ervas que você bota a gosto. Pode passar. E aí a forma de preparar é você refogando o alho. Oi. Esse sal de ervas aí, a gente aprendeu no local há muitos anos. É esse daí que eu estou fazendo e estou vendendo. Eu Geolaci. Que legal, tá até vendendo. Muito legal. Aí voltando, né? Forma de preparo do creme de abóbora. Aí você refoga o alho com azeite. E aí depois você adiciona esse refogado, nesse refogado a abóbora e cozinha ela por 5 minutos. E vai adicionando água, não tem uma quantidade certa de água, não. Você só vai adicionando até você ver que a abóbora já está bem molinha. Você espera esfriar, bate no liquidificador e vai levar depois ao fogo de novo. E aí você experimenta, se você precisa de um pouco mais de tempero, tempera mais um pouco se for necessário. E aí deixa ferver por alguns minutos e já pode servir e comer. E é isso, gente. Vocês ficaram com alguma dúvida? Querem perguntar mais alguma coisa? Posso falar? Pode. Assim, o de abóbora, muito difícil fazer. Agora, o de beterraba, eu faço igual o de abóbora. Tem problema não, né? Não. Também é ótimo. Tá bom. Mas alguém quer comentar alguma coisa?
Eu gostaria de falar. Sim. Essa sopinha, né, de abóbora também pode ser feita com inhame? Pode sim, pode sim. Porque aqui em casa Qualquer legume também que